Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como então fazer a conversão de um arquivo de Word para TXT. Então o arquivo ele está nesse diretório aqui, ele se chama doc2.txt e note que ele tem um diretório aqui chamado dados, nessa mesma linha aqui do diretório. Tá? Então doc2.txt, para eu fazer essa conversão, vou ter que chamar uma biblioteca chamada docx. Para isso eu tenho que instalar o pip install Python docx, tá? Isso eu vou ter que ter no meu Jupyter Lab, né? Eu vou abrir o terminal e vou colocar lá o... Opa! Pip install Python docx. Tá? Não vou apertar porque eu já instalei, mas é na linha de comando no Jupyter Lab, tá? Bom, instalada a biblioteca, eu uso a biblioteca chamando import docx. Então não basta dar o pip install. Pip install você vai instalar no seu sistema. Só precisa dar pip install uma vez. Agora, o teu programa, toda vez que chamar essa biblioteca, você vai ter que importar essa biblioteca, porque ela não é uma biblioteca default do Python. Então eu vou chamar import os, que eu vou chamar alguns recursos, e import docx. Bom, essa variável docspath, eu vou gravar, então, o diretório onde vai estar meu arquivo doc. O meu arquivo doc, ele é esse arquivo aqui, ó, lei9279.doc, docx, né? Ele tem a lei 9279, tá? Eu copiei ela da internet e salvei ela como um arquivo doc. E gravei isso na pasta dados. Então, esse laço de for aqui, ele vai fazer o seguinte: for fname, chamei minha variável fname, in os.listdir docspath. Então, ele vai olhar para a pasta dados e vai listar todos os arquivos que ele encontrar nessa pasta. E vai, um por um, chamar de fname. Então, cada passagem aqui nesse for, o fname vai assumir o valor de um arquivo. Se fname.end with docx, então se esse arquivo termina com docx, então entre aqui. Entre nesse laço aqui. Se não, ignore. Então ele só vai entrar quando ele encontrar docx. Nesse caso, imprima o nome que você encontrou, imprima o fname, e depois vamos fazer uma composição. Ó. Vamos montar um diretório, um caminho absoluto. Né? Ele vai fazer um ispath join, quer dizer, ele vai juntar duas strings. O docspath, que é o dados, e o nome do arquivo que eu baixei. Tá? Aí vai ficar um docpath com dados barra lei9279.docx. Depois vamos finalmente então chamar a nossa função, que é uma linha só de comando, que ela vai fazer então a conversão desse arquivo docx, converta isso para txt, que vai ser essa minha variável doc. Então essa linha daqui é que faz a conversão, ela converte o arquivo docx em txt. Depois eu vou varrer esse doc.paragraphs, esse arquivo, esse texto doc. Eu vou ler parágrafo por parágrafo e colocar na minha variável p. E depois eu vou pegar o p.text, que é o conteúdo desse parágrafo, e carregar na minha variável chunks, que é uma lista. Text chunks. Então ele vai text chunks.append p.text. Então ele vai ficar dando append no text.chunks. Então vamos rodar isso aqui. Ó, aqui rodou o docs. Rodou o docs. Aqui teve um problema aqui. Sabe qual é o problema que teve? Que ele está lendo dois arquivos. O primeiro arquivo é o lei9279. E tem o segundo arquivo, que é esse til
Por quê? Porque eu estou com ele aberto aqui no doc. Quando você abre o arquivo, ele cria um temporário till. Então eu vou fechar aqui. Aí o temporário está se perdendo aí na hora de converter. Então eu já fechei meu doc. Agora eu vou executar novamente. Pronto, agora só tem um arquivo. É o lay 9279. Ele copiou tudo na minha variável text chunks, que é uma lista, né? Então eu vou ver aqui que tem text chunks. É uma lista que tem várias strings, né? A primeira string, presença da República. Depois, Casa Civil. Tudo isso aqui é porque tem um pula-linha, né? Ele dividiu mais ou menos pelos pula-linhas. Essa linha aqui é vazia. Ele colocou lá um elemento vazio. Bom, eu tenho uma maneira de tentar melhorar isso aqui. Tem um monte de coisa vazia aqui, né? Eu posso eliminar. O que é um text chunks primeiro? Ó, eu vou dar um type. Text chunks seria uma lista. Quem é o text chunks 0? Porque essa lista começa da contagem 0. É presidência da República, né? Porque a primeira, ó, primeiro string é presidência da República. É o text chunks 0. Quem é o 1? Seria o próximo, Casa Civil. Quem é o 2? Subchefia para institutos jurídicos. Quem é o 3? Ó, o 3 é vazio. Ó, 3 é vazio. Quantos tenho? Quantos elementos dessa lista tem? Bom, essa lista tem, na verdade, 1024 elementos. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer aqui essa operação aqui, porque eu vou tentar eliminar as linhas vazias. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer com essa operação aqui, ó. Primeiro, a gente vai começar lendo essa linha toda aqui a partir desse for aqui, ó. For string in text chunks. If len string split maior ou igual a 10. O que quer dizer isso aqui? Bom, imagina que a gente tem uma string qualquer, tá? Vou pegar aqui minha string. Imagina que eu tenho minha string, que é assim, ó. Esta é uma string de teste, tá? Quando eu dou a minha função string split, eu vou dividir essa string aqui numa lista com palavras. Então ele vai separar por palavras. Esta é uma string de teste. Então qual é o comprimento dessa minha lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 elementos que tem nessa minha lista. Agora vamos fazer o seguinte, vamos supor que essa minha lista ela tem uma quebra de linha aqui, ó. Esta é uma string de teste, quebra a linha, testando. Esses 3 aspas é uma maneira de representar uma string aqui com as quebras-linhas, ele mantendo as quebras-linhas, tá? Bom, quando eu dou string.strip, o que ele faz? Ele vai remover essa quebra de linha. Ou melhor, ele vai eliminar os espaços em branco, tá? Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, a minha string é isso aqui, ó. Esta é uma string de teste testando. Ó, tem alguns espaços em branco aqui no começo e no fim. O meu string.strip vai fazer o quê? Você veja que ele eliminou o espaço em branco. Ó, aqui já começa direto na linha. Então, é uma maneira de eu eliminar os espaços em branco, tanto no início quanto no final do string. Isso aqui vai ser muito comum usar esse string strip, tá? E o string strip /n, ele vai eliminar os pula-linha. Ó, quando eu venho aqui string, eu tenho uma string que tem pula-linha, o string strip /n, ele vai eliminar o pula-linha, vai colocar tudo numa string só, sem o pula-linha. Tá? Bom, então o que ele faz aqui? Voltamos lá para nosso comando. Que eu estou querendo eliminar, eu tinha o meu problema que eu tinha algumas linhas que estavam vazias, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meu text chunks, tá? E eu vou testar se len string split for maior que 10. Isso aqui, o string split, ele vai quebrar a linha em palavras. Len string strip é o número de palavras que tem na linha. Então eu só vou considerar isso aqui, eu só vou recuperar as strings
em text chunks que tem mais de 10 palavras. Então, por exemplo, essa linha 0 daqui, ela vai sair fora, porque ela só tem presidente da República, só tem 3. Casa Civil também pula fora. Subchefia, pula fora. Isso aqui está vazia, pula fora. Isso aqui eu não vou considerar, não vai sair. O primeiro que vai aparecer é esse aqui, ó. O presidente da República faz saber a seguinte lei. Aqui tem mais de 10. Ó, tem 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa aqui vai ser a minha primeira. Então, quando eu rodar esse negócio aqui, quando eu rodar isso daqui, a minha primeira chunk vai ser o presidente da República faz saber a seguinte lei. A segunda, artigo 1, bababá. A terceira, artigo 2, bababá. Ou seja, as linhas que tiveram menos de 10 palavras, eu simplesmente ignorei. Tá? Isso é um argumento só para simplificar os chunks. Na verdade, isso num texto real teria de ser repensado. Eu poderia fazer aqui, ó, simplesmente isso aqui, split maior que 1, por exemplo, simplesmente. Ó, se eu botar split maior que 1, ele já vai pegar mais coisa. O problema é que aqui eu vou ter que refazer tudo de novo, né? Porque eu já estou com a variável text chunks, ela já foi inicializada. Vou ter que reinicializar de novo, text chunks. E agora eu vou rodar aqui text chunks. Ó, você vê que ele pegou agora a presença Casa Civil, subchefia. Ele não pegou aquela linha vazia, ele já pulou. Então, de repente, eu posso manter isso aqui, maior ou igual a 1. Então, o objetivo dessa aula aqui foi exatamente esse aqui. Eu mostrar a função para converter doc em txt. E depois para fazer um pré-processamento aqui, de eliminar. No caso aqui, eu quis eliminar as linhas vazias. Você vê que quando eu pego o len, né, eles já são 855. No começo tinha 1624 elementos nessa lista. Agora caiu quase a metade, estou com 855. Então é isso. Muito obrigado, então.